Como você investe? Como é que eu penso? Você tem um negócio muito próspero aqui no Brasil. Só que se o Brasil começa a ir muito mal, isso afeta o seu negócio, certo? A mesma coisa com o meu. Então, como eu já estou casado com o Brasil nos negócios, eu penso que nos investimentos a gente tem que... Como você investe? Conte tudo. Quais são as diversificações de investimento pensando em tudo que você tem de fonte de renda, inclusive negócios? Eu posso dar um passo atrás Pode. antes do investimento para algo que eu acho que é muito interessante, e isso para todos os públicos, porque cabe no bolso das pessoas, que é o seguinte fato. Eu acompanho seu conteúdo, eu sei que você fala muito da importância de reserva de emergência, por exemplo. Esse é o start para o cara começar a investir, vai ter uma reserva, para ele poder lidar com imprevistos. Só que o cara, para ele completar essa reserva, ele vai levar um bom tempo. Vamos dizer que ele quer ter 6 meses de custo de vida, para boa parte das pessoas, custo de vida é igual remuneração no Brasil, numa aplicação muito líquida, muito segura, né? Se ele poupa 10% ao mês, então, sem contar rendimento, vai levar 10 meses para ter uma remuneração, 20 para ter 2, 30 para ter 3, para ter 6 vai levar 5 anos, 60 meses. E se algo acontece 5 meses depois que ele começou a reserva de emergência, não tem quase nada lá para lidar com o imprevisto. Então, por exemplo, algo que eu tenho já há muito tempo, desde que eu era militar, porque afinal de contas eu tinha uma profissão que era perigosa, estava de paraquedas, tinha armamento, veículo pesado, é um seguro de vida. Então acho que as pessoas todas deveriam ter, e com certeza aqui nesse episódio, se for olhar comentário, vai ter gente falando sobre como o seguro de vida realmente ajudou a lidar com algum tipo de problema. E, inclusive para o jovem que está assistindo, eu acho que é especialmente interessante, porque geralmente o jovem ele não faz seguro de vida, que ele pensa, eu não tenho um dependente, não tenho esposa, não tenho cônjuge, não tenho filhos, e meus pais estão numa situação de vida remediada, então não precisa ganhar dinheiro se acontecer alguma coisa comigo. Só que seguro de vida também serve no caso de acidentes e no caso de doença. E se a gente pensa no jovem, esse cara tem muito potencial para fazer muita coisa durante a vida. Então tem cara assistindo seu programa hoje com 18 anos que com 30 vai ter construído um negócio, vai ter contratado pessoas, vai estar milionário. Só que isso vai acontecer na trajetória normal da vida dele. Agora, se com 20 anos ele é atropelado, e aí ele não morre, mas ele fica com uma sequela que impede ele de trabalhar como ele trabalhava antes... INSS meia boca. Exato. E aí ele não vai ter como construir aquele negócio, por exemplo, da mesma forma. O seguro de vida é isso. Você paga pouco para se proteger da pequena chance, que sempre existe, de algo dar muito errado na sua vida. Se acontecer, porque o cenário base é não ter que usar o seguro. Essa é a melhor hipótese. Mas se acontecer, recebe uma bolada para que você possa lidar melhor com o problema. É um negócio, né? Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter, né? Exato. E é engraçado que isso aí que você falou, né? É barato um seguro de vida, né? É barato. O pessoal pensa que é tipo igual seguro de carro, que é 3 mil, 4, 5 mil, é bem menos, né? E aí você vê o seguinte, né? Seguro de carro é mais caro que o de vida, geralmente, é que depende da idade. Só que as pessoas geralmente têm seguro de carro e não têm seguro de vida. É verdade. Se eu vou numa palestra, eu pergunto assim, quem tem seguro de vida? É pouca gente. Quem tem seguro de carro? É quase todo mundo. Eu vou dar um exemplo. Imóvel, Exato. que é o maior patrimônio, um monte de gente se lasca. Seguro. Vou te dar um exemplo de uma simulação que eu fiz outro dia. Um seguro com uma pólice de 1 milhão para um homem de 30 anos. Quanto é que você acha que custava? O cara vai pagar durante o ano para ter essa cobertura. Vixe, mas 1 milhão aí já é grande. Então, chuta quanto? No ano? É. Uns 2 pau? R$1.100. Olha. Para um homem de 30 anos. Se fosse mulher, era mais barato. Então, por um valor muito pequeno, que se você divide mensalmente, vai dar quase nada, você consegue, entre aspas, ter uma ajuda na sua reserva de emergência. Né? 1 milhão, Sim. Meu, caramba. Porque se acontecer alguma coisa, esse seguro ele vem para você. Então, eu considero que antes do cara ele começar a investir, tem 3 coisas. Antes e durante, assim, né? Porque tem muita gente que não vai conseguir isso nesse momento. Mas deveria ser um objetivo de vida para as pessoas, para dar mais segurança para si e para sua família. Sim. Tem que ter reserva de emergência. Tem que ter um seguro de vida. Aí, pô, o de 1 milhão deu R$1.000. Eu não posso R$1.000 por ano, Bruno. Então faz uma pólice de 200 mil. Já é grana. 300 mil. Vai ser mais barato, é proporcional e já te dá algum tipo de cobertura. E uma outra coisa também que é muito boa e que é mais barato pro jovem, porque ele tende a ter menos problema, é plano de saúde. Um erro que eu vejo o pessoal cometendo é que o cara fala, pô, plano de saúde eu vou gastar 500 por mês. Dando exemplo de um cara jovem, né? Até menos do que isso, muitas vezes. Mas eu quase não vou no médico. Então, ao invés de pagar o plano, eu vou pegar esses 500 e investir. E aí, quando eu precisar, eu tiro do investimento para pagar consulta médica, para pagar um remédio.
isso dá muito certo até a hora que dá tremendamente errado, que é quando o cara tem um problema grave. Uma cirurgia, né? É uma internação de UTI de uma semana. Quebrou o cara. É mais caro que o Hotel 5 Estrelas, esses negócios, né? É mais caro que o Hotel 5 Estrelas. Então, justamente por isso, são coisas que vão te dar tranquilidade ao longo da vida. Boa. Entendeu? O plano de saúde é o mais caro desses três, assim, digamos. Que seguro, ele é bem dimensionável. E nem precisa, pra pessoa mais simples, nem precisa ter um Albert Einstein, sírio-libanês. Só de ter algum lugar pra você fazer uma cirurgia, mesmo que não seja o baita hotel, né? O baita hospital, né? Exato. Boa. Então, esse é um ponto que eu considero que é muito importante. Eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho meu seguro de vida, eu tenho meu plano de saúde. E eu tinha isso muito antes de ter o patrimônio que eu vinha construir. E, inclusive, eu acho que eu tive mais segurança para poder dar certo passo na minha vida por saber que se alguma coisa acontecesse, eu teria esse recurso vindo para minha mão para poder lidar melhor com aquele problema. Boa. Então, eu iniciaria daí. Agora, pros investimentos, como é que eu penso? Você tem um negócio muito próspero aqui no Brasil. Só que se o Brasil começa a ir muito mal, isso afeta o seu negócio, certo? A mesma coisa com o meu. Então, como eu já estou casado com o Brasil nos negócios, eu penso que nos investimentos a gente tem que equilibrar a nossa vida no sentido de buscar mais segurança. Então, eu invisto muito mais fora do que dentro do país. É mesmo? Porque o meu negócio depende do país. Então, eu prefiro ter meu patrimônio dependendo mais de coisas que não estão sujeitas às dinâmicas do Brasil. Se der ruim, teus negócios vão se lascar. Mas se der ruim, as suas finanças não vão se lascar. Exato. Tá. Então, eu considero que isso é quase um bote salva-vidas. Porque se o Brasil se mantiver o que ele é, e o que eu considero que é o Brasil? O Brasil é um aluno nota 4 na escola, que quando pega a recuperação, ele estuda, ele tira 8. Aí todo mundo fala, pô, o Brasil é inteligente, ano que vem vai pras cabeças. Só que ele volta a usar drogas e tira 4 de novo, entendeu? Então fica 4, 8, 4, 8, num ciclo eterno. Se o Brasil se mantiver dessa maneira, meu negócio ele vai dar certo. Tá. Agora, se o Brasil, por algum motivo que não tá no meu cenário base hoje, mas se ele realmente afundar demais, e quando o Brasil tirar 4, ele estuda, né? Mas se ele quebrar essa dinâmica e for pra tirar 2 e repetir de ano, e virar uma situação tipo Argentina, né? Ou até pior do que isso, eu vou agradecer muito ao Bruno do passado por ele ter tido a ideia de investir mais fora, já que ele dependia muito de Brasil no seu negócio. E também há certos motivos estruturais que me levam a investir mais fora. Porque, como eu disse pra você, eu tenho zero capacidade de prever o valor de qualquer coisa amanhã, no mês seguinte. Agora, quando a gente pega algumas variáveis e começa a imaginar quem vai crescer mais no longo prazo, eu tenho um nível razoável de certeza de que os Estados Unidos devem ter uma trajetória melhor do que a nossa. Por alguns motivos. A começar, por exemplo, por tecnologia. A bolsa lá é muito mais tecnológica, que é só banco, né? Exato, cara. Eles criam tecnologia, a gente usa. E se você pega, isso serve para pessoas, para organizações e também para países. Como é que um país ele cresce? Ele cresce sendo mais produtivo, produzindo mais. E há basicamente, de maneira muito resumida, 2 formas de produzir mais. Ou você coloca mais gente para produzir, que é a história do mundo pós-revolução industrial, crescimento demográfico. A gente tá vendo essa história mudar agora. E aqui no Brasil, se a gente pega a demografia, tá ficando ruim. Porque nos últimos 30 anos, a população brasileira cresceu quase 70%. Nos próximos 30, vai crescer nada. Você estão citou tendo menos filho. Muito menos filho. Você citou que, hoje o aposentado depende do INSS, mas não é suficiente, o cara ganha um salário mínimo. Aí ele depende dos filhos, né? No futuro vai estar pior. Porque o INSS, quando ele foi criado, lá em 1923, lei Eloy Chaves, foi o embrião do que é o INSS hoje. Nós tínhamos 13 jovens para cada aposentado. Hoje temos 4. Nossa. Sendo que quase que 1 a cada 4 é um jovem neném. O Brasil é o segundo lugar no ranking de jovens neném, perde só para a África do Sul. Caramba. Só que no futuro, você vai ter menos jovens para cada aposentado, só que o aposentado que hoje o filho dele ajuda, esse cara não vai ter tido filho. Então, ele estará pior. E se você pega a demografia americana, lá é melhor. Então, vai ter mais gente, até porque eles atraem mais imigrantes. E não só o cara que vai pra lá pra fritar hambúrguer, limpar chão. Eles atraem pessoas muito qualificadas. Se eu pergunto pra você e pra audiência, as cabeças mais inteligentes do Brasil estão no Brasil ou estão fora do Brasil? Estão fora, né? Eu fico na dúvida do Brasil. Agora, se eu pergunto, as cabeças mais inteligentes da Índia estão na Índia ou estão nos Estados Unidos? Estados Unidos. É tudo CEO de empresa tech. Tem um monte de gente mega inteligente da Índia que não está na Índia mais. Então, eles atraem mais gente, eles têm mais filhos, a demografia estará melhor. Se a gente pega a previsão da ONU, a previsão é que até 2050 o mundo saia de 8 para 10 bilhões de pessoas. Só que esses 2 bi a mais não estão distribuídos igualmente no mundo, porque nada está.
Eles vão depender muito de Índia, de Nigéria, de Indonésia, Filipinas, países que crescem população. O único país desenvolvido que vai crescer população são os Estados Unidos. Caramba. Então, economia cresce, né? Produtividade, mais gente para produzir, lá vai ter mais gente, aqui não, ou as mesmas pessoas produzindo mais. Como é que a gente faz isso? Tecnologia. Um homem que pesca com as mãos, se você dá uma vara de pescar, ele pesca mais. E se você der uma rede de arrasto, ele pesca mais ainda. Agora dá um barco pro cara, vai pescar mais ainda. Então, mais tecnologia igual a mais produção. Só que aqui no Brasil, a gente não cria tecnologia, a gente tem traves para tecnologia e a gente também tem baixa educação para usar tecnologia. Tá. Eu tava falando com um cara do agro outro dia, ele tava se queixando para mim que a colheitadeira dele, as máquinas, daqui a pouco é no tablet e o peão dele, infelizmente, não sabe ler. Então como é que ele vai fazer para usar? Caramba. Então, por conta de gargalo educacional, a gente tende a usar menos tecnologia que outros países.